Bom, Ricardo, é um prazer ter você aqui no canal Vamos Ver. Ricardo é nosso amigo, foi nosso vizinho, né? É, Fala um pouquinho da sua chegada aqui em Portugal, em primeiro lugar, né? Por sim. que Portugal? E explica um pouquinho nesse primeiro momento. Então, como aconteceu a vinda para a Europa foi uma coisa engraçada. Foi a partir da minha esposa, a Thalisse, que teve a oportunidade de vir para cá conhecer. Veio, passou 2 semanas, gostou tanto e voltou e falou que gostaria de mudar coisas diferentes, né? Ter uma situação diferente, oportunidades novas, coisas, ganhar experiência, digamos assim. Conversamos, né? E a gente tem uma amiga que é família, praticamente é a nossa família, e que nos ajudou a vir para cá e deu essa oportunidade para nós. Vocês são do Sul, né? Sim, Sul do Brasil. somos gaúchos, somos de Porto Alegre, somos do Rio Grande do Sul. E estamos aí ganhando o mundo. Chegou como turista e ficou. Uhum. E depois a gente foi procurando quais formas de tu se legalizar em Portugal. Daí depois eu já fui para Itália para organizar a parte da minha documentação. E Portugal foi um país sensacional para nós, pelo menos abriu a porta de uma maneira muito benéfica a nós. A gente é muito bem recebido aqui. Uhum. Para quem quer somar, eu acho que Portugal ou qualquer lugar do mundo tá com as portas abertas, porque o mundo coleta pessoas boas. Quando a gente vem para somar, a gente tem o intuito de crescer. Eu acho que a gente tem a porta aberta de qualquer lugar do mundo, minha opinião, porque eu passei por isso, eu senti isso. Que mal cheguei aqui, já recebi uma oportunidade de trabalho e foi outra. E eu acho que quando a gente realmente quer crescer ou fazer o diferencial e abaixar a mão, esticar o braço e realmente lutar por algo melhor, acho que as coisas acontecem. Vive-se bem aqui em Portugal, né? Muito bem. Vivemos bem aqui. Muito bem. Eu sou suspeito pra falar que eu tenho uma vida muito boa aqui mesmo, nada... a gente é do ser humano, a gente batalha pra buscar algo melhor, mas aqui eu, sinceramente, não tenho nada a reclamar. Eu acho que é uma migração fácil, porque nós falamos português, ou tu não vem com expectativa, porque às vezes quando a gente vem com tanta expectativa, pode dar alguma coisa errada e te frustrar e ficar triste. São os dois lados Os da dois lados, balança, né? exatamente. Eu acho que a gente tem que ter cautela, eu acho. É um dia após o outro, e aqui as coisas acontecem muito rápido, muito rápido. O que eu vivi em 3 anos, digamos assim, de Europa, entre Portugal e Itália e tal, eu nunca acho que vivi em 10 anos. Portugal e Brasil é um dos mais fáceis e um que mais tem acordos, que favorece o crescimento do brasileiro aqui. E não é mal. Eu fui muito bem acolhido, eu falo que eu fui bem acolhido de uma maneira que o Cristo Rei está de braços abertos para Lisboa. E daquela forma eu fui de braços abertos recebido aqui em Portugal. Para mim é minha vida por enquanto aqui. Então, você veio para Portugal e depois você passou um tempo na Itália, Sim, né? foi para buscar o reconhecimento na Itália. É Sim. difícil obter essa nacionalidade italiana? É trabalhoso. E custoso? Custa bastante. Em termos financeiros e mental, físico também, entre aspas. Você teve que aprender italiano lá na Itália? Conta aí pra gente essa tua experiência. É a melhor experiência que eu tive na minha vida, pode ter certeza. Foi algo tão nobre que mudou completamente meu eixo. Eu não esperava nada de acontecer, foi tipo uma coisa, um bônus. Todo mundo praticamente tem, não todo mundo, né? O Brasil, que as pessoas que têm oriundos italianos, né? Que são descendentes de italiano como a minha família, parte de pai. Os modos do Rio Grande do Sul é um modo praticamente italiano. Eu me senti tanto em casa na Itália que eu tive um choque. Os costumes, os hábitos, as maneiras, os palavreados, os modos, o nosso sotaque até de falar, do jeito cantando do gaúcho, é um pouco a Itália fora da Itália ou é o Rio Grande do Sul fora do Rio Grande do Sul. É um mix dos dois. O seu avô era italiano? Meu bisavô era italiano, era de Prata de Pedernone, região de Vêneto. E foi pra lá que você foi? Não, foi pra Bergamo, do lado de Milão, na Lombardia. Então você ficou lá o quê? Quanto tempo? Você saiu daqui de Portugal, foi Sim. pra lá já com essa intenção? Eu já tinha organizado uma boa parte dos documentos. Eu organizei tudo, fui buscando cartório, organizei, e daí nós viemos para Portugal. Com o objetivo de trabalhar, juntar dinheiro e dar sequência. E conversei, procurando na internet, né? Encontrei uma assessoria, uma ajuda que eu estava precisando, pessoas fantásticas, né? Que fazia parte do Brasil, que teve que fazer algumas retificações, porque tinha nomes e datas e coisas diferentes. E foi retificado.
né, os documentos, e depois perguntaram se eu já tinha como fazer a parte da Itália. Eu não sabia com quem ia fazer. E aceitei a outra parte, né, a parte italiana, e fiz com a assessoria. Os documentos você teve que fazer a tradução para o italiano todos? Sim, eu fiz apostilamento de AIA, a tradução, apostilamento de AIA, e depois foi anexado para ser mandado para a Itália, para a Comune, para eles A avaliarem. tradução é juramentada, não? Sim, tudo é juramentado. Tudo. E a gente sabe que é bem mais caro, né? Cada documento juramentado é muito mais caro, né? Mas, realmente, como eu falei, é trabalhoso e custa. Mas foi a melhor coisa da vida, acho, que eu fiz. Assim, uma média de quanto você gastou? Eu paguei em documento, acho que deve ter custado, acho, uns 4, 5 mil reais, eu acho. Tudo, desde dos cartórios até a assessoria. Porque você teve que fazer um levantamento da sua avó, do seu bisavô, meu avô, meu pai e eu. Como é linha masculina, é linha reta, é diferente, não entra outro sobrenome, então é meu sobrenome por último. Agora, você pegou diretamente do seu bisavô, o seu pai também pegou essa nacionalidade? Não só eu, porque eu fui diretamente pra Itália, porque quando tu vai pra Itália é mais fácil, é mais rápido, mais fácil não, é mais rápido. Né? Porque tu pode, o residente do país de origem que tem um oriundo italiano pode pedir a cidadania pelo consulado da cidade ou da principal do estado, enfim. Mas demora mais, a fila parece que é 10 anos. 10 anos de espera? De espera. Entre a entrada e a saída do documento? Sim. Uau! Uhum. E você em quanto tempo pegou? O meu caso foi diferente, como eu que já vim para residir na Europa, em Portugal, eu fui para Itália só para organizar na entrada e ter o permesso de soggiorno, que é a permissão para eu te residir na Itália. Depois retornei a Portugal e trabalhei, enfim, fiz as coisas como deve ser. Juntei dinheiro e depois regressei à Itália para dar a segunda parte da entrada dos documentos. Daí depois eu regressei de novo a Portugal, voltei ao trabalho, depois regressei de novo à Itália e fiquei 6 meses lá. Que os melhores 6 meses da minha vida, pode ter certeza. Onde que realmente eu aprendi a falar um pouco de italiano. Na outra forma. E é também uma busca lá dos teus antepassados, né? Os costumes tu aflora, porque já tá dentro de nós aquilo ali. Pelo menos pra mim, eu falo pra mim. Já tava dentro de mim aqueles costumes, o jeito que meu pai fala, a gente dialoga. A gente fala muito com gestos, né? A gente fala muito alto, a gente canta pra falar, então acho que valorizou mais ainda as raízes. Não peça para um italiano falar baixo, porque o italiano não sabe falar baixo. Não peça para o italiano não gesticular, que ele vai falar gesticulando. É cultural, e pronto, isso é enraizado. É mais que enraizado, já é próprio da pessoa. A gente brinca que eu, no caso, fui reconhecido de novo como italianuccio, né? Mistura de gaúcho e italiano. Italianuccio. Como é que é o nome? Italianuccio. Italianuccio. Mistura de italiano com gaúcho. Italianuccio, gostei dessa. Então, por exemplo, para um brasileiro que esteja assistindo agora, que tenha um bisavô, uma bisavó, então tenha avós italianos e queira obter a nacionalidade, tem que ir morar na Itália por um certo tempo? O ideal é ficar na Itália. Ricardo, você falou de um documento que bom, não sei falar italiano, como é que é? Permesso de soggiorno. Que é permissão para residir. Na verdade, o documento, o permesso de soggiorno é só fornecido na Itália. E, na verdade, já tenho a residência europeia. Eu posso morar em qualquer parte da Europa, da União Europeia, com o passaporte ou com a carta de identidade. Então você já é um cidadão europeu? Já. Você tem o seu passaporte italiano? Tenho. E a carta de identidade, que é o documento... Se você não quiser mais morar aqui, por exemplo, quero morar na Itália, claro, você tem... Eu sou cidadão italiano, tenho os meus direitos. Se você quiser morar na Alemanha, a França, sim, você já tem essa permissão? Já. Dessa última vez você ficou 6 meses lá. 6 meses. E conta pra gente que você falou que dava preferência andar em meios de transporte, andar a pé, alguma coisa assim, né? Sim, eu gosto muito de andar a pé. Porque, tipo, tu tá vivendo o lugar, tu andar de trem, e autocarro, enfim. É uma maneira também de tu escutar os outros, tu conviver com o local, tu interagir com o meio e tu se tornar parte do meio. Porque eu acho que a graça é essa, quando tu muda de lugar, né, tu cambia de posto, tu cambia de cultura. Muda teu modo de pensar e cambia tudo. Que tipo, tu muda tudo. Tu muda teu pensamento, tu vai mudar tudo. Então tu vais fazer parte daquele meio. Eu acho que é isso que é legal. Foi difícil aprender italiano? No início foi um pouco complicado, porque, tipo, fala muito rápido e tu... Oi? Leva aquele choque. Dá um choque. O choque linguístico. Mas é um choque bom, porque, tipo, tu... Nossa, que lindo.
parece meus avós falando, parece que coisa, como é que fala isso, como é que fala, mas isso eu também falo, isso é do nosso dialeto, porque faz sentido e depois tu vai procurando as coisas e vai se encaixando, O passaporte italiano, ele é um dos mais aceitos no mundo, né? Sim, que ele dá permissão para te residir em muitos países e facilita, né? O sul da América do Sul é um dos lugares preferidos do italiano, principalmente a Argentina, Buenos Aires, o sul do Brasil ainda tem essa raiz muito forte ainda italiana, São Paulo também, né? Muitos italianos vão para trabalhar em São Paulo, Nova Zelândia praticamente, Austrália. Nova Zelândia também? Principalmente a Austrália. Nova Zelândia foi um pouco, mas bastante a Austrália, que tem uns acordos com eles também, né? Algumas partes, alguns países da África e alguns também da Ásia. Mas também permite tu residir e trabalhar na América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Facilita. Uma coisa que eu fiquei aqui pensando é no custo de vida. Vamos fazer uma comparação, né? Brasil, Portugal e Itália. Dá para traçar, já que você ficou um tempo na Itália, você mora em Portugal e você morou no Brasil. Sim. Dá para fazer comparações, sim. Acredito que a gente tem uma vida diferente no Rio Grande do Sul, né? Em Porto Alegre. E realmente, algumas coisas são caras, né? Algumas coisas realmente são caras. Mas em compensação, Portugal, a comida é muito barata. Para sair é muito barato. Mas a Itália tem algumas coisas que são muito mais baratas ainda. Mais baratas do que aqui em Portugal? Sim. Comidas no supermercado, né, são mais baratas. Produtos de limpeza também são mais baratos. Né? Depende do local, a região que tu esteja na Itália, realmente são mais baratas. E o custo de vida individual, sim, é suportável. O IVA de lá, você sabe mais ou menos Se eu não me engano, parece que é 23%. Tem variações, né? Porque aqui em Portugal é de 6 a 23. Tem variações também. E você teve recentemente agora na Suíça, né? Sim, na Suíça. Foi veranear na Suíça, que delícia. Tirar as férias da Suíça. Olha, até obrigada pelo chocolate que você trouxe pra gente, uma delícia, viu? Merecem. E a Suíça, como é que é ela? Você moraria na Suíça? Moraria sim. Tranquilamente? Tranquilo, mas tem que organizar um capital primeiro pra se mudar pra lá, porque é um país de primeiro mundo. Uma latinha de refrigerante, como é que é lá? É 8 francos. Uau! Uma latinha de coca. Varia mais ou menos assim, transformando para euros. 7 euros? 7 e tal, 7 meio, mais ou menos quebrado assim. Ganha-se bem, mas... Ganha-se bem. Paga-se também? Paga-se muito bem, porque é um país que tem uma carga tributária muito alta. É muito imposto e também muitas regras, muitas leis que tu tem que pagar certas coisas. Mas é um país muito organizado, né? Tu não vê nada. É um país muito bonito. E carros? Vocês que adoram carros? É um padrão mais novo e realmente é um padrão de luxo. Dependendo, tem os carros populares também, mas é um padrão mais selecionado. O seu trabalho aqui, qual a sua área? A minha área é automotiva, carros. Trabalho com vidros automotivos. Voltaria para o Brasil? Voltaria, por que não? Morar? Sim, é meu país, né? Minhas raízes, não posso virar as costas. É minha origem. E o Rio Grande do Sul sempre vai ser o Rio Grande do Sul, né? Me fez o que eu sou, então acho que a Europa só está completando aquilo que eu já sempre fui. Eu acho que está melhorando mais ainda do que a gente sempre foi. Se a gente é bom em qualquer lugar, creio eu. Ricardo, mesmo sendo italiano, cidadão europeu, para morar aqui em Portugal você precisa de uma autorização, não é isso? Sim, quem é da União Europeia tem o direito de morar em qualquer país, mas tu tem que chegar no local onde que tu vai morar, na cidade que tu escolheu. Tu vai como não aconteceu quando eu retornei aqui para Portugal, eu tive que ir na Câmara do Seixal, né? Eu tive que ir lá pedir o certificado de registro de europeu e eu levei meu passaporte, Passaporte italiano? Isso. Os 15 euros, que é a taxa que eles cobram. Como eu não estava trabalhando, eu levei o extrato bancário. Daí eles me deram residência de 1 ano. Eles dão 5. Eles dão de 1 ano, para ver se realmente vai trabalhar, fazer as coisas como deve ser. E depois desse 1 ano, que pode acontecer renovação, tu ganha os 4, para fechar os 5 anos. E foi o que aconteceu comigo. E é um cartão como se fosse o nosso cartão de residência? Não, é um papel. É um papel com certificado do registro de europeu. Pronto, e nada como ter um segundo ou um terceiro
passaporte, uma segunda ou uma terceira nacionalidade. Que no caso, então, você tem 2 nacionalidades. Sim. Morando aqui em Portugal por 5 anos, você vai ter a sua terceira nacionalidade portuguesa. Se você ficar aqui, né? Será que ele vai ficar, gente? Ou será que ele vai para a Itália? Ricardo, é um prazer ter você aqui. Obrigado. Eu que é um prazer ter você e a sua esposa como amigos, são amigos nossos. Vamos ver! Vamos ver!